Bom, Constantino citou, então deixa eu puxar aqui a pauta número 3, que é a CPMI do 8 de janeiro, e que tem íntima ligação com essa operação contra o Marcos Duval. A CPMI aprovou a convocação de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, o ex-ministro do GSI do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens da presidência, o Mauro Cid. Os parlamentares rejeitaram a convocação de autoridades nomeadas por Lula. Gonçalves Dias, o general que era chefe do GSI do governo Lula, que estava no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, foi blindado, e o convite para o ministro Flávio Dino também foi rejeitado. Paulo, em outras participações suas aqui no 4x4 já falamos sobre isso, mas assim, o que me impressiona é a disfarçatez, né? Eles não têm a menor intenção nem de disfarçar o encaminhamento do que seria uma investigação. Vai ser assim, esses aqui não vão ser ouvidos, esses aqui vão... A gente viu isso, aliás, em termos comparativos, na CPI da Covid também foi mais ou menos a mesma história, e só para lembrar, acabou não dando em nada, mas a gente tinha alguma esperança de que essa CPI do 8 de janeiro fizesse uma investigação ampla, equilibrada, profunda, isenta e apontasse respostas que atingissem quem atingisse, não tem problema nenhum, mas não é isso que a gente está vendo, infelizmente, Paulo. Pois é, eu tenho enorme gratidão e carinho pessoal pelo presidente Bolsonaro, mas ele não é muito bom de estratégia, né? As estratégias dele acabam não funcionando. Em primeiro lugar, essa volta dele dos Estados Unidos para o Brasil, se eu não me engano, eu acho que ele vai depor na Polícia Federal pela 5ª vez agora, depois que voltou. Eu acho que é a 5ª, talvez seja a 6ª, não tenho certeza. Então, a vida do presidente Bolsonaro voltou, teve contas bloqueadas, está com 1 milhão já de multa e etc., todas as contas bancárias com mais de 400 mil, sei lá quantos centenas de milhares em bloqueio, e fica prestando depoimento para a Polícia Federal. Podia estar aqui nos Estados Unidos com um pouco mais de paz e tranquilidade. Não para fugir da justiça, porque existe caminho se a justiça quiser acionar um cidadão brasileiro aqui. Ela só tem que seguir o devido processo legal, não vira esse lawfare, esse bullying jurídico, processual que ele está sofrendo. A outra má ideia, e a gente discutiu isso aqui no programa na minha participação, é essa coisa de eu querer falar para as pessoas não irem para as ruas para a gente poder focar na CPI. Olha o resultado do que dá uma CPI controlada pelo governo sem as pessoas nas ruas. O que daria suporte e pressão para esses caras tomarem um pouquinho de vergonha na cara, é povo na rua. Era justamente povo na rua. Então, no final das contas, o que a gente acaba tendo? Veja, o Alexandre de Moraes quer ouvir o Bolsonaro, no caso envolvendo Marcos Duval. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Né? Quer ouvir o Bolsonaro, o governo quer ouvir o ex-ministro da Justiça que estava viajando, né? Então o Bolsonaro estava viajando, o ex-ministro da Justiça, tudo no exterior, o ex-ministro da Justiça estava viajando, não estava no Brasil. Aqui eu vi o Heleno, que já estava... O Heleno está na reserva sei lá quantos anos, quase uma década, né? Já está fora do governo, já estava fora do governo também, já não tinha nenhum controle sobre o GSI. Não foram as pessoas subordinadas ao Heleno que foram flagradas distribuindo água, abrindo porta. Não foi o Heleno também que estava abrindo porta para manifestantes, mas é ele que vai ser ouvido. Não era o Anderson Torres que estava responsável pela segurança e comandando as forças de segurança que saíram fora. Não é verdade? Não era não foi o Heleno também que mandou sumir com coisas do relatório de inteligência da ABIN. Mas, no entanto, vai ser o Heleno que vai ser ouvido. Mauro Cid. O que o Mauro Cid tem a ver com 8 de janeiro? Mauro Cid também estava nos Estados Unidos, assessorando o presidente Bolsonaro. Agora, Flávio Dino não vai ouvir? Lula não vai ouvir? Com a viagem às pressas? Lula inventou uma viagem para fora de Brasília naquele dia? Ninguém vai ouvir? Ninguém vai perguntar, poxa, Lula, o que você foi fazer naquela viagem? Como é que foi isso? Que não estava na agenda, de repente você inventou essa viagem? Como é que foi isso? O que você fez? Como é que foi?
Flávio Dino estava te ligando? Relação. Aí, olha, começa o mundo de maluquice. Vai ouvir o Daniel Silveira em relação ao 8 de janeiro? Porque é isso que está escrito. Eu não entendi, eu não sei se a coisa foi mal reportada ou se o Brasil já virou uma confusão completa. Porque qual é a ligação do Daniel Silveira com o 8 de janeiro? Daniel Silveira já estava massacrado, se não me engano, preso, inclusive, no 8 de janeiro. O que vai ouvir? O que tem a ver com o Marcos Duval? O que tem a ver com o Marcos Duval, Daniel Silveira? E isso sim é uma história interessante de se lembrar. Segundo, e essa história me parece verossímil, segundo o Marcos Duval, o Daniel Silveira um dia chamou na presença do Bolsonaro para falar o seguinte: olha, será que você não topa, você que tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes? E reparem, ele de fato tinha uma boa relação na questão da bancada da segurança pública. O Alexandre de Moraes era um cara pró-segurança pública, aquela coisa, promotor de São Paulo, etc. Secretário de Justiça, ministro da Justiça, essas coisas todas. Ele tinha uma pauta mais pró-segurança pública. E o Marcos Duval disse para mim uma vez, que se dava bem com o Alexandre de Moraes. E aí, ele ouviu essa história do Daniel Silveira, não só não fez o que o Daniel Silveira pediu, como, na minha opinião, sacaneou o Daniel Silveira. Porque foi lá e bateu tudo pro Alexandre. E o Alexandre falou: não, vai lá, vai ouvir a conversa. Não. Ou seja, caguetou o Daniel Silveira pro Alexandre. E aí, num dado momento, aparentemente houve uma ruptura entre os dois e o Marcos Duval, senador, começou a sentar o pau no Alexandre de Moraes. Dizendo: olha, peraí, essas fitas que vazaram da CNN Brasil, o Alexandre de Moraes tinha cópia. Esse relatório da ABIN que dizia que ia acontecer algo no 8 de janeiro, falando para aumentar a segurança, o Alexandre de Moraes sabia. Tô falando, não é o Paulo Figueiredo que tá falando. Quem falou isso foi o senador Duval. Só que o problema é que todas as coisas que o senador Duval falou a respeito desse assunto se confirmaram. Ele, desde o início, desde o primeiro dia, e eu enchi o saco dele pelo WhatsApp, falando: pô, libera esse relatório da ABIN aí, jornalista faz parte, não. E ele foi, assim, não vazou nada, falou: não posso vazar, eu tenho acesso pela minha posição na Comissão de Inteligência do Senado, mas não posso vazar. Quando abrir a CPI, o documento vai se tornar público. Abriu a CPI, o documento se tornou público. E, de fato, existia, sim, o aviso da ABIN. Existia, e pior, foi ocultado do Congresso, foi mentido, foi apagado do Congresso. E essas pessoas que, de fato, quase que indiscutivelmente, alguém cometeu o crime de obstrução. Não se sabe quem, mas alguém cometeu o crime de obstrução. Essas pessoas não estão sendo sequer ouvidas. E qual o caminho para que se constranja essas autoridades para que elas não fiquem à vontade para fazer o que estão fazendo? É povo na rua. Não tem outro jeito. E as pessoas precisam entender: ó, se você não for estúpido ao ponto de entrar no prédio do Congresso, não for estúpido ao ponto de ficar acampado em frente à QG do Exército, cujo comandante é o Lula, se você não for estúpido de fazer essas coisas, você não vai ser preso. Porque é impossível prender todo mundo. Basta não depredar, basta não entrar, não ficar dando mole para Kojak. Então as pessoas podem sim voltar às ruas. Eu, se pudesse, se tivesse passaporte, pudesse voltar ao Brasil, estaria louco para ir às ruas. E o grande segredo desses caras é ter feito as pessoas... Uma das grandes conquistas deles foi feito as pessoas passarem a ter medo das ruas. Não tenham. Porque se o Brasil não começar a se organizar para ir para as ruas agora, depois o aparato do Estado policial vai se tornando tão grande que depois vocês não vão conseguir. Mas agora ainda dá. E a pressão popular tem trazido conquistas. A pressão popular conseguiu, por exemplo,
atrasar o projeto 2630, a pressão popular tem conseguido coisas. Então, na hora que a pressão popular se mostrar e voltar para as ruas, talvez a gente tenha alguns limites. Agora, se você acha que não adianta, que não vou voltar para as ruas porque eu tô com medo, ou não vou voltar para as ruas porque eu acho que não vai adiantar nada, então tá bom, entrega as próximas gerações do país na mão desses caras e deixa de fazerem o que eles quiserem. Silvio, de novo vou talvez colocar você numa situação delicada, mas a gente tem nitidamente uma sociedade entre o Lula e o STF por enquanto. Né? No caso do Marcos Duval, isso ficou muito nítido. Você acha que essa sociedade ela se mantém? Isso pode se quebrar em algum momento? O que você enxerga dessa relação do Lula, do Flávio Dino e com o STF? Eu acho que essa relação ela vai necessariamente se quebrar em algum momento, sim, Lacombe. Ela não ela é uma relação de ocasião, né? E o objetivo final dessa relação temporária, obviamente, é o fim do que eles chamam de bolsonarismo, né? Acabar com o tal do bolsonarismo, que são os conservadores, são, né, como o Figueiredo colocou, né, o pessoal que, né, colocar medo nas pessoas de irem para as ruas, etc. Então é acabar com aquele movimento que começou, na verdade, antes do Bolsonaro despontar na cena política brasileira, que começou lá nas jornadas de 2013. Né? Então o objetivo, na verdade, é isso, assim, é consolidar, né, vamos assim, blindar o establishment político, né, que sofreu umas fraturas aí a partir, sobretudo, de 2015. E ficou com essa fratura exposta com a eleição do Bolsonaro, né, que apesar de ser um cara que estava lá 28 anos no Congresso, se apresentava como um outsider, anti-establishment, etc. Então, assim, é uma maneira do sistema se reagrupar e tentar dar o recado de que, bom, isso nunca mais vai acontecer no Brasil, né? A gente não pode dar essa bandeira de novo, né? Deixar isso acontecer de novo. Mas o que acontece é o seguinte, como muita gente acha, por exemplo, que o STF é uma espécie de função do PT, porque o PT acabou nomeando uma série de ministros que estão lá, né? Então seria uma espécie de puxadinho ideológico do PT. Eu não tenho essa visão. Eu acho que ele pode ter sido isso em algum momento, e de fato tem alguns ministros que são mesmo petistas, né? Eram até advogados, né, de campanha do PT, etc. Tem o caso claro do Fachin, que subiu no palanque de comício para pedir voto para Dilma. Então isso tem mesmo no STF, mas o que acontece? O STF, sobretudo depois da figura do Alexandre de Moraes, se tornou uma força independente, né? De fato um poder independente que aprendeu a governar o país, porque é isso que acontece mesmo de fato, e gostou, né? Então eu não acredito que o STF consiga dar um passo para trás, né? O Rodrigo Constantino bem sabe o que eu estou falando, né? Assim, ele sabe que o poder estatal jamais abre mão do seu poder, né? O Estado jamais vai abrir mão do seu poder de maneira voluntária, o poder só tende a crescer cada vez mais. Então eu não acredito que o STF dê um passo para trás e abre mão do poder que conquistou em cima da sociedade brasileira, em cima dos outros poderes, né? E também não acredito que o STF vá se manter uma posição subserviente ao poder executivo e receber ordens de um tipo como o Lula, né? Acho que isso jamais aconteceria. Então acho que é uma parceria momentânea, né, em que eles estão unidos aí por um fim comum, que é a destruição da direita, e sobretudo dessa direita, vamos dizer, anti-establishment, né, essa direita que é representada por isso que eles chamam de bolsonarismo, né, para isso acabar, bom, enfim, a direita não ser mais uma ameaça ao sistema, né, ter essa direita permitida, integrada, né, que não oferece grandes riscos, né, ao sistema, que é praticamente assim os tucanos, né, o máximo da direita permitida, sei lá, tipo um Leite lá do Rio Grande do Sul, uma coisa assim, né. Mas ela vai ser rompida justamente porque eu vejo um conflito iminente entre o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. Veja, um país como o Brasil, num sistema tão complicado como o nosso, não aceita dois tiranetes, né? Então logo vai ter começado a dar problema ali para ver quem é que realmente manda na Polícia Federal, e a Polícia Federal vai obedecer quem politicamente, né? Assim, vão perseguir os inimigos do Alexandre de Moraes, os inimigos do Flávio Dino, quem vai mandar
nessa nova Polícia Federal que se configurou aí há cerca de 2 anos, né, que é uma polícia, uma espécie de a polícia política. Então, eu acho que esse conflito vai surgir em algum momento, né, entre esses dois egos inflados que tentam controlar politicamente o país hoje por meio da ação policial. E eu não acredito que vai demorar muito, até porque o Bolsonaro, embora tenha feito, né, 56 milhões de votos na última eleição, ele politicamente já está quase, vamos dizer assim, quase uma carta fora do baralho, né? Ele já está entregando os pontos, diz que, né, a eleição é uma coisa superada, que pretende colaborar, etc. Né? Há essa reclamação do PL de que o Bolsonaro não tem feito aquilo que prometeu, que era ajudar a montar as bases dos municípios. Então o Bolsonaro parece que está muito influenciando, né, pensando nas eleições do ano que vem. Então, aparentemente, ele está sem força, né, política. O Bolsonaro é muito popular, de fato, né? Ele tem muita popularidade e muita força eleitoral, mas força política mesmo, aparentemente, ele não tem nenhuma. Então, eu acho que essa parceria entre o PT e o STF, ou entre o Executivo e o STF, para destruir o Bolsonaro, ela está chegando ao fim porque está cumprindo seus objetivos. E aí a gente vai começar a ver o conflito, né, entre esses poderes, e também um terceiro poder, que é o próprio Congresso, que, ao meu ver, também teve essa ascensão, né, nos últimos anos, sobretudo depois da atuação do Eduardo Cunha, né, o Rodrigo Maia também ajudou a fazer isso, e a apoteose toda agora é com o Lira, né? Você tem um Congresso independente que controla 40 bilhões do orçamento, né, por meio de emendas impositivas, e o Congresso jamais vai dar o passo atrás também, deixar o governo executar esses 40 bilhões novamente. Pelo contrário, né, eu acredito que cada ano a parcela que o Congresso controla do orçamento vai ser maior, ou seja, se o Congresso controla o orçamento, ele governa. Então ele também é outro poder que gostou de governar e que não vai querer ceder nem para o STF, nem para o Executivo a sua parcela. Então o que eu vejo lá, como assim, na verdade, é essa rinha, que eu não posso usar a expressão que eu normalmente uso no Twitter, aqui, né, no seu programa, mas essa rinha de canalhas, né, entre 3 poderes, disputando para ver quem manda mais, e quem vai acabar sofrendo é o povo brasileiro, que vai ser pisoteado, né, nessa treta de titãs aí que a gente vai ver. Mas ninguém vai ceder para ninguém. Esse é o que eu acho que vai acontecer. Por isso que eu estou falando que o país que a gente conheceu, que foi criado pelaquela péssima Constituição de 88, chegou ao fim. Não tem mais como recuperar, não tem mais como fazer uma emenda institucional, né, para tentar impedir a destruição dos parâmetros constitucionais, né? Esse país acabou e agora a gente vai ficar assistindo essa guerra aí entre os poderes, nessa disputa para ver quem vai mandar mais. Provavelmente o Congresso vai levar a melhor nessa história, né? É a minha aposta. Se eu tivesse que apostar em um deles, eu apostaria no Congresso.